O Supremo está legislando no lugar do Congresso? O Congresso está deixando de debater assuntos que obrigam o Supremo Tribunal a tomar as decisões naquele grupo de 12? Isso envolve, inclusive, temas polêmicos, como a liberação da maconha, por exemplo, que pode acabar sendo uma decisão do STF, como outros casos também que nós temos vistos no Brasil. Eu estou recebendo aqui o promotor de justiça Rogério Sanches, de São Paulo. Promotor, tudo bem? Seja bem-vindo. Ele que tem conversado muito com estudantes, inclusive com aqueles que gostam de prestar concursos públicos, né, a respeito do direito penal e do processo penal também. Bom, promotor, antes de mais nada, gostaria de saber, em relação a esse conflito que existe hoje, Congresso assistindo o STF legislar, de quem é a culpa? Eu acho que a sua apresentação foi muito feliz. Esse fenômeno é chamado de ativismo judicial, essa atividade proativa, criativa dos tribunais. E aqueles que escrevem sobre o assunto costumam dizer que o campo fértil para o ativismo judicial, só existe esse ativismo judicial, o Supremo legislando, porque está patente o inativismo parlamentar. Uhum. Então, o senhor deu um exemplo extremamente interessante da descriminalização da maconha ou de outras espécies de entorpecentes. O Brasil acreditava que essa descriminalização ocorreria em 2006 e não ocorreu. A lei de drogas apenas despenalizou o uso de drogas. O Brasil está esperando o Congresso incrementar talvez os abortamentos permitidos e o Congresso não discute isso. E outros temas. Curiosamente, esses dois assuntos estão sendo alvos de decisões do Supremo, decisões que descriminalizam. Então, o Supremo vai discutir a descriminalização da maconha e, recentemente, o Supremo, numa das turmas, decidiu que o abortamento consentido até o 3º mês não é crime. Vejam só. Então, respondendo a sua pergunta, eu não vou imputar culpa ao Congresso, mas o campo fértil do ativismo judicial é o inativismo parlamentar. Mas você não acha que muitos desses assuntos carecem de debate e que às vezes o debate se estende pela complexidade do tema e os representados, no caso nós, somos impacientes também com a necessidade das discussões? Sem dúvida. Concordo que tudo precisa de uma discussão amadurecida, mas vou te dar 2 ângulos de análise. Primeiro, nós estamos discutindo a descriminalização de drogas. Eu não vou dizer que eu sou a favor nem contra, eu apenas vou dizer que essa discussão existe. Estamos discutindo há 2 décadas. Há 2 décadas. Será que não é suficiente ainda para o Congresso decidir se vai descriminalizar, não vai descriminalizar, etc. Um outro detalhe, o abortamento do feto anencefálico, o feto que era diagnosticado com inatividade encefálica. O Congresso não incrementou as hipóteses de abortamento permitido. O Supremo chamou a responsabilidade e fez inúmeras audiências públicas, ouvindo leigos, ouvindo experts, ouvindo mães que tiveram a experiência de abortamento de feto anencefálico. O Supremo fez isso em menos de 1 ano e decidiu que o abortamento de feto anencefálico não é crime. Então, reparem como essa discussão não precisa de longos anos, 2 décadas. O Congresso precisa legislar nesse sentido. Acontece um caso extremo, como estupro coletivo. Agora, em São Paulo, onde tivemos uma pessoa que praticou atos com conotação sexual no ônibus. Quando chega na imprensa, quando ocorre esse clamor da sociedade, aí o Congresso rapidamente legisla. E, às vezes, legisla mal, dentro de um direito penal de emergência, despreocupado com garantias fundamentais. Mas o STF não tem legitimidade do voto para fazer a discussão em nome do povo, por exemplo. Interessante. A sua observação, ela coincide com aqueles que criticam o ativismo judicial. Aqueles que criticam o ativismo judicial vão exatamente nesta linha, que o povo votou no parlamentar. O parlamentar é que tem que votar as leis, tem que criar a norma. O legislador é o que muitos chamam, o Supremo é o que muitos chamam de legislador constitucional negativo. O poder que tem o Supremo é de retirar leis que violem a Constituição, jamais de colocar regras. Então o ativismo judicial tem essa crítica, que ele viola a soberania do voto, porque eu votei no Congresso, eu quero que o Congresso legisle. E, para muitos, o ativismo judicial acaba ratificando o império dos juízes, o que eles acham muito perigoso. Em relação ao Código Penal, também sofre muito prejuízo por essa demora na discussão. O que a gente tem visto é que
principalmente no caso dos atos infracionais cometidos por adolescentes, as leis costumam ser brandas porque elas pensam num adolescente que já não existe mais, com uma inocência que já não existe mais. O Congresso tarda também nesse debate? Falando especificamente sobre a redução da maioridade penal, que eu acho que é um dos temas mais apaixonantes que tem, quando eu digo um tema apaixonante, para nós e para o cidadão em geral. O nosso código é de 1984, em 1984, a parte geral de 1984, ela bateu na tecla de que apenas os maiores de 18 anos é que podem ser responsabilizados penalmente. A Constituição de 88 seguiu a mesma linha, então hoje nós convivemos com uma maioridade penal aos 18 anos. Será que já não é o momento de rediscutir essa idade? Talvez para 16 anos, lembrando que se ele tem menos de 18 anos, ele não responde criminalmente, mesmo que fique demonstrado que ele sabia exatamente o que estava fazendo. Nós presumimos absolutamente a sua incapacidade. Eu sou contra a redução da maioridade penal, não que eu sou contra discutir, eu sou contra discutir no clima que nós vivemos hoje no Brasil. Nós não temos clima para discutir a redução da maioridade penal enquanto nós não demonstrarmos que aplicamos na sua inteireza o ECA. O ECA é de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente é de 1990. Eu tenho certeza que aqui no Piauí ainda temos cidades carentes dos instrumentos protetivos do ECA. Então, enquanto o Estado não fizer a sua parte, não adianta reduzir a maioridade penal. Você estará apenas aumentando o ralo e o problema é você fechar a torneira. Poucas pessoas compreendem o processo penal no sentido de pôr em liberdade pessoas que estão há muito tempo na prisão sem uma audiência, sem um processo com os prazos extrapolados. Como fazer com essa população carcerária, que no caso do Piauí, pelo menos, a maioria é preso provisório? Eu conversava hoje com um colega seu e eu deixei claro que a regra é a liberdade. Num país que tem como princípio norteador o princípio da presunção de inocência, a regra é a liberdade. Agora, quando eu digo que a regra é a liberdade, em nenhum momento eu estou negando a possibilidade de prisão provisória, desde que fique demonstrada a imprescindibilidade dessa prisão. E essa imprescindibilidade é que tem que ser analisada pelo juiz caso a caso. Será que nós estamos banalizando a prisão provisória? Isso é uma discussão. Eu entendo que o Brasil está com uma série de leis que buscam dar um tratamento ora mais benéfico, ora mais rigoroso, mas nós temos que discutir por que temos essa quantidade imensa de crimes. Sim. Então, antes de discutir se a nossa população carcerária, principalmente o preso provisório, é exagerado, nós temos que fazer essa análise sob a ótica da quantidade de crimes. Quantos crimes acontecem? Quantos crimes são resolvidos? Nós vamos ver que estão presos apenas a ponta de um iceberg. Tá certo. Eu queria agradecer ao promotor Rogério Sanches, promotor de Justiça do Estado de São Paulo, que veio a Teresina conversar com estudantes que pensam em fazer concurso público. Promotor, muito obrigado pela participação. Obrigado, estou à disposição. Muito obrigado, promotor Rogério Sanches.